Se as candidaturas são organizadas, o candidato pode focalizar a sua atuação, direcionar o seu comportamento para aquele que no momento eleitoral realmente interessa, que é o eleitor. E aí está a peculiaridade destas eleições municipais que serão realizadas no ano que vem, nós teremos a peculiaridade de que foi proibida para a eleição proporcional municipal, portanto a eleição de vereador, foi proibida a coligação. Então os partidos concorrerão com uma nominata única, sem possibilidade de composição com outros partidos. Daí porque é bastante importante fazer com que o partido preencha toda a sua nominata, observando os limites da legislação, mas com pessoas capazes de alavancar o próprio partido, sem depender de nomes de outros partidos, justamente porque as coligações agora estão proibidas nas eleições proporcionais. No caso do MDB no Rio Grande do Sul, que tem 1.168 vereadores, um número absolutamente considerável, talvez um dos maiores do Brasil, a importância do partido é multiplicada. Vê-se já nesse exemplo, e ainda um exemplo retirado da época em que as eleições proporcionais permitiam coligação. Imagine-se agora como de fato o PMDB se fortalecerá e terá condições de alavancar candidaturas concorrendo de forma isolada, sem a possibilidade, porque proibida por lei, de coligação. Esta mesma proibição de formação de coligação em eleições proporcionais, nas municipais do ano que vem, 2020, já não se vê na eleição majoritária, ou seja, a eleição em chapa de prefeito e vice-prefeito ainda permite a coligação. Agora, é claro, isso não retira a importância do partido ao qual se encontra vinculado, principalmente o cabeça de chapa. Por quê? O grande puxador de votos da coligação eventualmente formada para a eleição majoritária será sempre aquele cabeça de chapa, portanto também é absolutamente importante que esteja vinculado, esteja afiliado a um partido grande, a um partido forte, até porque isso se reflete não só na eleição, mas também ao longo do governo, dependerá para um bom governo de uma boa maioria na Câmara de Vereadores. Então, um grande partido terá condições não somente de viabilizar a eleição de vereadores num bom número, mas em número suficiente para dar suporte ao prefeito eventualmente eleito. Sim. Bom, a questão da janela para mudança de partidos foi aberta inicialmente para as eleições em plano nacional, que seriam as eleições para presidente, vice-presidente, deputados, governador, vice-governador e deputados estaduais também. Mas a legislação recente alargou esta possibilidade, portanto, haverá também janela agora para as eleições municipais, permitindo a mudança de partido, portanto, permitindo a migração daqueles partidos que têm pouca chance de êxito eleitoral para um partido de maior oportunidade. Se eu bem entendi a pergunta, como consequência da proibição de coligações nas eleições proporcionais, nós temos uma repercussão no papel dos partidos pequenos. Por quê? Porque aquelas vagas que não forem preenchidas da forma normal no uso do quociente eleitoral, ou seja, quando se calcula qual é o número de vagas, de cadeiras para cada um dos partidos, e é claro que essas cadeiras serão disputadas pelos grandes partidos, as cadeiras que assim não forem preenchidas deverão ser preenchidas por uma certa repartição, claro que sempre levando em conta o número de votos feito pelo partido, mas uma certa separação entre os partidos pequenos. Essas chamadas sobras de cadeiras serão repartidas entre os partidos pequenos e os grandes ficarão com aquelas que conquistarem através do sistema proporcional normal. Sendo um pouco mais claro nessa questão do quociente eleitoral, o quociente eleitoral é obtido pela divisão
do número de eleitores pelo número de cadeiras. Então, a cada vez que o partido atinge o resultado desta divisão, o partido conquista uma cadeira. Esse é o sistema eleitoral proporcional tradicional. Então, por exemplo, em um município que tenha 9.000 eleitores, com 9 vagas, cadeiras para vereadores, o quociente é o resultado desta divisão, portanto, 1.000. Então, a cada vez que o partido atingir 1.000 votos, ele ganha uma vaga na Câmara de Vereadores. Então, fazendo 2.000 votos, ganha 2 vagas e assim por diante. Este, como eu disse, é o sistema proporcional tradicional. Agora, as chamadas sobras, elas ficarão, porque são sobras, para aqueles partidos que não alcançaram este número de 1.000 votos no nosso exemplo, mas serão repartidas de modo igualmente proporcional. Como assim? Aqueles partidos que mais se aproximarem no número de votos que fizeram, seja por seus candidatos, seja votos dados à legenda, os que mais se aproximarem deste quociente é que terão mais chance de conquistar as vagas remanescentes que não foram conquistadas pelos partidos maiores no sistema proporcional tradicional. Bom, um detalhe importante explicar também é o seguinte: com o encerramento, e vejam que há várias repercussões, né? Essa é uma novidade, eu reputo uma das mais importantes novidades destas eleições que se aproximam. Com o encerramento da possibilidade de formação de coligação nas eleições proporcionais, é necessário atentar para a regra que já não é nova, já está há cerca de 6 anos na legislação eleitoral, mas a chamada regra do 70-30. Como assim? De cada gênero é necessário ter, masculino ou feminino, é necessário ter pelo menos 30% das vagas preenchidas por um dos gêneros e os restantes 70% preenchidas as vagas pelo outro gênero. Então essa regra do 30-70, que antes poderia ser preenchida através da coligação, agora tem que ser preenchida apenas por filiados ou filiadas ao partido político. Como nós temos uma tradição de que grande parte dos candidatos sejam ainda do gênero masculino, é necessário atentar para o fato de que as filiadas ao partido deverão, e somente elas poderão fazê-lo, pelo fim da coligação na eleição proporcional, as filiadas ao partido é que deverão preencher os 30% restantes do número de candidatos que o partido lançará em cada um dos municípios. Bom, então a minha grande ressalva é justamente essa. A chamada, entre aspas, pré-campanha, neste nome que eu pessoalmente não gosto, é a possibilidade de o candidato, ou ainda não candidato formal, mas futuro candidato, porque ainda não chegou o período do registro da candidatura, mas aquele que pretende ser candidato, mostrar-se como tal ao eleitorado, como futuro pretenso candidato, mas sem fazer campanha propriamente dita, e a campanha propriamente dita é aquela em que há pedido de voto. O pedido de voto é expressamente proibido. O que há é apenas um maior destaque dos futuros pretensos possíveis candidatos daquele partido na chamada pré-campanha. Agora são pelo menos 6 meses. Então vamos ficar com o que há de agora. Foi reduzido de pelo menos 1 ano para pelo menos 6 meses. É bastante importante ressaltar o duplo sentido deste pelo menos. O primeiro e mais evidente quer dizer tem que estar no partido com o vínculo formal de filiação, e é bem importante ressaltar isto. Filiação é um vínculo formal que depende da apresentação de proposta de filiação pelo cidadão no pleno exercício de seus direitos políticos, aceita pelo partido. Então, a partir do momento em que o partido aceita a proposta de filiação, perface este vínculo formal de filiação. Então, este vínculo formal de filiação deve existir há pelo menos 6 meses antes da data do pleito, então conta-se retroativamente, para que alguém possa concorrer por aquele partido ao qual está filiado naquela eleição. Agora, este pelo menos, como eu disse, tem este sentido mais evidente, que é o de estar no mínimo 6 meses vinculado ao partido, mas há alguns partidos, e este é o segundo sentido deste pelo menos, que tem este prazo
com previsão maior em seu estatuto. A lei permite que alguns partidos, não é o caso do PMDB ou do MDB, mas a lei permite que alguns partidos aumentem este prazo para filiação partidária. Então esse é o duplo sentido deste pelo menos. Mas o que nos importa é isso. De regra prática, é necessário agora ter filiação partidária há pelo menos 6 meses contados da data do pleito, portanto retroativamente, para que se possa concorrer àquela eleição. E junto com a redução deste prazo, que agora ficou de 6 meses de filiação partidária, também ficou em 6 meses o prazo para fixação do domicílio eleitoral. Portanto, quem quiser concorrer a algum mandato num certo município deverá ter o seu título de eleitor registrado, porque isso é domicílio eleitoral, isso que é o local onde está registrado o título de eleitor. Esse título de eleitor deve estar registrado naquele município há pelo menos 6 meses antes da data da eleição, para que alguém possa concorrer a algum mandato naquele município. E também foi reduzido o prazo para a criação de partidos políticos, também em 6 meses, para que possam concorrer nesta próxima eleição. Todos aqueles que compõem o diretório. Por quê? Porque se houver algum problema, alguma lacuna nesta formalização do diretório perante a Justiça Eleitoral, é claro, esta lacuna poderá comprometer as candidaturas do partido naquele município onde houver este problema, esta lacuna. Então é fundamental prestar atenção nesta formalização perante a Justiça Eleitoral. E é muito curioso isso, porque a Justiça Eleitoral, ela cumpre, diferentemente dos demais ramos do Poder Judiciário, ela cumpre esse papel administrativo, que é o de fazer registro de diretórios, credenciamento dos delegados indicados pelo partido, o registro das candidaturas, o registro, ela tem as listas de filiações, até para que possa conferir aquele prazo mínimo de filiação de que falamos, de 6 meses prévios à data do pleito. Então a Justiça Eleitoral guarda todos estes registros e por isso tudo isso tem que ser formalizado para não comprometer as eventuais candidaturas às eleições municipais de 2020. E isto vinculado a um partido forte, que será mais forte ainda nestas eleições, faz com que de fato uma candidatura seja muito mais tranquila e tenha muito mais chance de êxito do que outras candidaturas que talvez não alcancem esse grau de organização. Espero ter deixado essa mensagem e agradeço a atenção de todos.